Vamos então ao primeiro assunto que tem a ver com a visita do presidente João Lourenço à Espanha. Bem, acho que a frase que ficou mais marcante desta visita é que Angola estabeleceu uma parceria estratégica com a Espanha. Conceição, sei que entendes muito bem disto. O que é que se quer dizer isto para que as pessoas lá em casa percebam? O que é que quer dizer com uma parceria estratégica com a Espanha? E o que é que Angola ganha com esta tal parceria estratégica com a Espanha? Mesmo sendo uma parceria estratégica, ainda é vago. Falar apenas em parceria estratégica ainda é vago. Portanto, mas a parceria estratégica que devem estar-se a referir deve ter a ver mais com aquilo que é o programa da própria Espanha, do governo espanhol. Sabe que Portugal, Espanha e muitos países ocidentais viveram a crise de 2008. Em 2010, o governo espanhol criou um programa que visava identificar novos mercados para além dos mercados tradicionais. E Angola entra naqueles países estratégicos que eles chamam de prioritário. E Angola, quando fala em questão estratégica, eu ainda digo que é vago, porque tem sim a premissa económica, mas eu penso que as relações Angola-Espanha, e penso que há já algumas décadas, ganharam de facto uma dimensão do para além económico. Ou seja, penso que Espanha e Angola, se olharmos para Portugal, a relação de Angola-Portugal é uma relação, do ponto de vista da mediatização, muito falada, portanto, com China, com outros países, mas as relações com a Espanha, mesmo não sendo tão mediática, me parecem que ganharam aqui contornos mais complexos, mais intrínsecos, ou seja, dossiês mais delicados, do ponto de vista político, são tratados com a Espanha. Eu arriscaria mesmo, sem muitos elementos já para essa tese, em dizer que o eixo político de Angola nas últimas décadas terá saído do tradicional, que era a Rússia. Os parceiros tradicionais, como diz, político. Terá saído da Rússia, que era uma esfera de influência principal de Angola, e poderá ter emigrado também para a Espanha. Eu vejo que é uma relação, do ponto de vista político, reservada, mas de grande amplitude, e penso que ainda mais precisamos de estudar um pouco mais para compreender. Eu particularmente gostava de compreender melhor, indo mais a dossiês, mas penso que assume contornos maiores. Por exemplo, sabe que nos últimos anos há o dossiê de corrupção que liga Angola e Espanha. Há um angolano em Espanha que Angola exige extradição, há um luso-angolano cá que a Espanha tem um processo na Espanha, a Espanha exige extradição, portanto, há este processo do ponto de vista jurídico, do direito internacional, portanto, que liga os dois países. Do ponto de vista económico, Angola, e portanto, para além dessas questões políticas, enfim, Angola e Espanha desenham aqui, nos últimos anos, cada vez mais um claro interesse de maior estreitamento de relações de mercado. Sabe que, tradicionalmente, a Espanha, como direi, gosta da nossa costa. Inclusive, estão lembrados do incidente diplomático que houve ainda na gestão na antiga administração, que estava ligado à questão pescatória, em que houve, inclusive, a suspensão de contratos e de, portanto, licenças de muitas empresas espanholas, porque grande parte do marisco da nossa costa é retirado por Espanha. Hoje juntou-se a China e a tradicional também Rússia, mas a Espanha ocupa aqui um lugar cimeiro naquilo que são os top 5 de países que, portanto, pescam na nossa costa. Ora, eu penso que, entre muitas relações, sabe que desde 92, que esteve cá, em 92, instaurou-se o nosso processo democrático, não é? De eleições multipartidárias. E nessa altura já recebemos um chefe de governo espanhol. Não tivemos em 2018 porque o presidente depois teve um contratempo com o incidente na Catalunha e impediu de cá estar. Mas é para dizer que tem havido esta relação de visitas permanentes de um chefe de Estado para cá e de cá para lá, o que significa que há um dossiê, que há um crescer. Mas vamos lá ver, do ponto de vista da materialização desses eventos, desses acordos, desses protocolos, do ponto de vista económico, bom, eu penso que se há uma incidência maior na pesca, por exemplo, com a Espanha, ao menos numa indústria, para falar de valor acrescentado, já se devia desenhar. Uma indústria, por exemplo, de farinha, de peixe. Não há, até hoje, portanto, ainda pescam e até pescavam com redes de arrastos e muitas das vezes nem cumpriam, e por isso é que
Repetidamente vezes houve suspensão de licença desses navios de empresas espanholas, mas também outras, por não cumprirem muitas das vezes regras, protocolos, enfim. Ou seja, eu penso que no manancial de interesses que há entre os dois Estados, deviam focar em interesses mais concretos, do ponto de vista econômico. Os políticos dominam pouco, mas sei que a agenda é muito intensa. Do ponto de vista econômico, penso que ao menos investir para que possamos ter uma indústria mais pungente, devia ser... Angola tira o máximo proveito dessa parceria estratégica. Tem de haver investimento local do ponto de vista de criar valor acrescentado, oferecer mais postos de emprego e não pegarem apenas o pescado. Essa relação assim muito mais superficial deve passar por uma coisa mais estruturante, é investir na indústria nacional, e a pesqueira podia ser, ou a pescatória podia ser um ponto de partida interessante. Bético, esta parceria estratégica com Espanha, a minha pergunta é, Angola tem já condições para, e como dizia eu a Conceição, para usufruir o máximo possível desta parceria, ou poder-se aqui correr o risco de Angola ser simplesmente um mercado para o qual a Espanha vem vender os seus produtos? Primeiro é preciso dar nota de que o Estado espanhol, que é de facto uma monarquia constitucional, é um dos parceiros privilegiados que Angola tem, e vice-versa do lado espanhol. Repare que a Espanha é o segundo país a nível da Europa Ocidental a reconhecer a independência de Angola. Isso por si só diz-nos muita coisa. Portanto, foi em 92 também aqui no domínio da segurança que a Espanha começou a formar efetivos no setor de segurança, defesa e segurança. Falo aqui precisamente da nossa tropa de polícia de intervenção rápida, portanto, aqueles primeiros quadros desta polícia especializada da República de Angola terão sido formados a nível de Espanha. Portanto, aqui, e há outros domínios que por hoje, ou diariamente, pode ser muito bem explorado, porque o Presidente João Lourenço, no âmbito daquilo que é o roteiro sobre a reforma do Estado, definiu o melhor posicionamento e imagem de Angola a nível do exterior, quer de Angola como modelo do ponto de vista pessoal e institucional do Estado angolano, né? Consolidar cada vez mais as relações bilaterais, sobretudo com aqueles parceiros tradicionais. E a Espanha é, de facto, um desses parceiros. Sim, as relações económicas, e não só com a Espanha, é verdade que há pouca mediatização em relação a isso, mas, do ponto de vista da substância e atos concretos, aí sim, de facto, existe. E repare que a Espanha é um país, do ponto de vista daquilo que é a produção e desenvolvimento de energia renovável, uma potência a nível da Europa. A Espanha também é a 16ª maior economia do mundo. Portanto, estamos aqui perante um Estado do qual Angola pode buscar muito do ponto de vista da sua diversificação da economia. Agora, é fundamental, sim, que partamos para o concreto, não é? Que, de facto, investidores espanhóis venham cá a nível da República de Angola, vão ao Dirico, vão ao Mavinga, vão ao Cazombo, vão ao Cuvelai e apliquem, de facto, os seus investimentos. Portanto, nós precisamos, e disse numa entrevista ao chefe de Estado, de que a questão da diversificação da economia é devida à morte. É fundamental, sim, que diversifiquemos. Deixe de ser dependente de petróleo. Não é? Nós temos uma economia extremamente petrodependente e isso por si só não nos ajuda de maneira alguma. Agora, é fundamental, o chefe de Estado tem estado a fazer e muito bem, apostou de forma objetiva na diplomacia económica. Agora, também, os seus auxiliares devem procurar capitalizar isto. Não basta fazer parte da comitiva chefe de Estado. É fundamental que, aí no backstage, no corredor, nos lobbies, façam de tudo para que os investidores espanhóis, e não só, esteve há pouco tempo nos Estados Unidos, venham de facto, porque o que nós precisamos hoje, do ponto de vista prático, é isso. Sim, o chefe de Estado saiu, sim, está muito bom. Do ponto de vista daquilo que é a concretização e realização, o que é que se ganha com isto? Portanto, investidores e aí já não espanhóis, depende só do chefe de Estado, né? Já não passa só pelo exatamente, é fundamental que os seus auxiliares, sei que está a decorrer agora uma Expo a nível de Dubai, temos lá uma representação a nível da IPEX, que é fundamental para a captação de investimento, para a robustez, diversificação da nossa economia. Espanha, pelos números, de facto, é um bom país para nos ajudar nos mais variados domínios da nossa vida social. Agora, é fundamental, sim, que os auxiliares do Poder Executivo, sobretudo a sua equipe econômica, consiga, do ponto de vista do programa de diversificação da economia, atrair investidores espanhóis e não só. E, aliás, a saída do chefe de Estado também foi em resposta da vinda aqui do chefe de governo espanhol,
Repare que até o chefe de Estado lá espanhol, que é de facto o rei Filipe VI a essa altura, recebeu o nosso estadista, mostrar aqui que as relações bilaterais Angola e Espanha estão de facto num pico, como se diz na gíria. Agora, nós precisamos aproveitar bem este momento com a República Espanhola, portanto, para que de facto nós possamos tirar aqui vantagens do ponto de vista... o máximo proveito possível Ora, desta parceria estratégica, como se diz. Quando o chefe de Estado sai, ele vai para normalizar situações de mais alto nível. Mas é preciso levar na bagagem não só mais que tenham ouro e diamante, petróleo para explorar, mas aquilo que a nossa classe empresarial tem. E esta é a grande situação do nosso paradigma de diplomacia econômica. Por um lado, há falta ainda de sistematização da mesma, ou seja, a diplomacia econômica, penso que nesses 4 anos, e penso que o chefe de Estado fará o seu balanço quando puder, é uma diplomacia muito voltada para o chefe de Estado. A diplomacia econômica não pode ser apenas virada para o chefe de Estado. Tem que ser sistematizada ao nível daquilo que são os instrumentos de política externa, que são as embaixadas, mas não só. É preciso também que nós façamos, para além da diplomacia econômica, dinamizar outras vertentes, como a cultural, por exemplo, que é isso que vem do país, do ponto de vista, por exemplo, do turismo. A outra dinâmica é que, se internamente não há uma atividade, não há um investimento, ele não reflete, não engaja a política externa, do ponto de vista da diplomacia econômica. Ou seja, o discurso também fica esvaziado, porque você não tem o que apresentar fora. Leva sempre um discurso mais ou menos abstrato. Não leva, portanto, se vira a política externa portuguesa, quando foi da crise de 2008, estamos lembrados do primeiro-ministro, na altura, o primeiro-ministro das relações exteriores, dos negócios estrangeiros, que agora faz um programa de televisão como analista, levava consigo o computador Magalhães, estão lembrados? Que a todo custo tentava vender aqui e acolá na Venezuela. Portanto, o chefe da diplomacia e a diplomacia estão engajados para aquilo que é o reflexo de produção nacional. Aliás, tem truth making power, né? Não há. Portanto, é isso que tem que se levar para fora. Se não há um investimento interno, apenas vamos lá para fora, é preciso analisar o que reflexo é que tem. É verdade que poderá haver no médio e longo prazo, há uma tese de dissertação muito interessante feita por um angolano no exterior, não me esqueço-me, que o tema é precisamente este: qual o reflexo da diplomacia angolana no cidadão angolano. Só elabora até 2017, que ainda não abrange a política de comunicação de João Lourenço. Olha que a diplomacia econômica até 2017 tem, por exemplo, ponto alto, que é as relações chino-angolanas. Se, mesmo com as relações chino-angolanas, a conclusão desse mestrado é que o reflexo ainda é muito tênue, e quando é num ciclo muito minúsculo, muito à volta do presidencialismo, ou seja, à volta do Presidente da República, que dizer da política externa na administração do Presidente João Lourenço, que nós precisamos ainda de estudar, daquilo que é o reflexo, já podemos falar sobre isso, na vida do cidadão comum. Não, mas também há aqui indicadores que nos fazem crer de que, de facto, o Presidente João Lourenço tem, de facto, esta vontade, este interesse em atrair cada vez mais os investidores internacionais. Portanto, faz todo sentido. Agora, é fundamental, repito, que os auxiliares do Poder Executivo, aqui no caso os ministros e outras figuras ligadas à governação... Os próprios embaixadores, como dizia a Conceição, e os embaixadores, sobretudo, no domínio daquela reforma do Estado. Betico, a Espanha tem um programa, já digo, é só para lembrar-lhe, a Espanha tem um programa concreto, chama-se Foco em África, até 2023. Angola é um dos parceiros estratégicos da Espanha. Mesmo dos prioritários, faz parte de 4 ou 5 outros prioritários. Sim. Para dizer que África, se o nosso parceiro tem um programa claramente gizado, nós precisamos ter uma agenda concreta, séria e objetiva, de forma a que possamos atrair os investidores, quer espanhóis e não só. Mas eu quero acreditar que, de facto, os auxiliares do Poder Executivo, desde os ministros até os governadores, claro, tem que ter sempre uma agenda própria também, que definam do ponto de vista concreto. Por exemplo, nós temos um Ministério do Turismo, Ambiente e Cultura. Nós temos angolanos fora, né, que dão cartas. Tem estado a ver a parceria estratégica ou não, que está a ver entre o Ministério do Turismo, Ambiente e Cultura
com a nossa jovem talentosa a nível da moda, a Maria Borges. Portanto, são figuras que granjeiam algum respeito a nível internacional e podem, de facto, influenciar do ponto de vista... Podem ser elas próprias também embaixadores lá fora, exatamente, do turismo, sobretudo. E nós temos pontos turísticos que podem, efetivamente, atrair determinadas figuras, interesses externos.